santos são aquelas pessoas que zombam do nome do Senhor, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa escola, ou às vezes até mesmo ao redor da nossa família. Pessoas que às vezes ainda não conhecem a palavra do Senhor. E aí tem aqueles guerreiros que se acham fortes quando estão perto de pregadores, de pastores, mas quando estão longe e escutam falando e difamando o nome do Senhor, ficam com medo de abrir a boca, ficam com medo de enfrentar. Será que é porque não buscam verdadeiramente a palavra do Senhor? Ou está com medo do que o povo vai falar? Está com medo de ser zombado? Está com medo de ser julgado? Mas, meus irmãos, eu estou aqui para te dizer: a nossa missão é essa. Ela é árdua, ela é doída. O nosso Senhor Jesus Cristo, o dono de tudo, foi cuspido, zombado, julgado. Quem dirá nós? Quem dirá nós vai ter o privilégio de ser acariciado pelo mundo? Muito pelo contrário, seremos julgados, seremos mal falados, ou até mesmo seremos desafiados. E aí, meu irmão, você vai estar preparado para essa missão? Às vezes você está achando pouco a missão que alguns da igreja te deu, um limpar, ou até mesmo ficar na porta, ou até mesmo servir uma água. Mas e na hora lá fora que ninguém está vendo, mas o Senhor está? Você bate de frente? Você honra o nome do Senhor? Você verdadeiramente exerce o que o Senhor te deu, que é a missão de levar o evangelho dele? É fácil reclamar dentro da igreja, é fácil reclamar com o pastor, é fácil falar com os irmãos, mas eu quero ver quando você estiver longe, aonde só tem gente do mundo, e o Senhor te colocou lá para te usar. E aí você fica calado, você aceita, você fica com medo do que vão falar, você fica com medo de ser chacota. Mas é nessa hora, meu irmão, que o Senhor vê verdadeiramente os adoradores dele, vê verdadeiramente quem está pregando, quem está levando a palavra dele. Ninguém via Davi lutando, mas o Senhor via. Ninguém via os leões e os ursos que Davi matou, mas o Senhor via. Sabe por quê? Porque estava preparando ele para poder levar ele aonde as pessoas iam ver Deus usando ele, aonde as pessoas iam enxergar Deus na vida dele. E às vezes, meu irmão, é assim que Deus faz. Às vezes Deus te coloca no pouco para saber se você está preparado, ou às vezes para te moldar. Quantas das vezes, quando eu morava em Minas, que eu morei na casa da minha tia, alguns aqui já conhecem já esse testemunho meu, e eu subia para o monte sozinho. E aí eu subia para o monte, e algumas das vezes, dia de segunda, subia as irmãs, como diz o povo, as irmãs do toque, e ali, meu irmão, o Senhor usava, desbravava, e eu ficava só olhando e admirando, e falava: Senhor, me usa um dia assim. E eu ficava ali, pedindo o Senhor, falando com o Senhor, e eu via que o testemunho de muitas dessas irmãs, e eu tenho certeza de vários testemunhos que já ouvimos, muitos passaram pelo pó primeiro. Ninguém veio do alto, ninguém veio lá de cima, ninguém, e ninguém vai vir a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, um belo dia, a gente no monte, uma irmã virou e falou assim: Ô Renato, tá vendo aquela
morava lá no fundo. A gente orava lá. Só que aí chovia muito, né? E aí o pasto foi crescendo. E ali eu senti o Senhor falando comigo. Ali eu vou começar a trabalhar na sua vida. E aí, meus irmãos, eu comecei, meu pastor, eu peguei uma enxada na casa do meu tio, e um facão, e a tia meu falou assim: você vai pra onde, meu filho? Isso era 9 horas da manhã. Eu falei: eu vou lá em cima no monte. Mas você vai fazer o quê? Eu falei: não, eu vou lá em cima, tio. Tá com algumas gramas lá onde a gente ora, eu vou lá para limpar. E aí eu fui lá naquela arvorezinha e comecei, dia após dia, capinar, limpar. E ali, meus irmãos, cada dia que eu ia, o Senhor falava verdadeiramente comigo. O Senhor trabalhava na minha vida. O Senhor moldava a minha vida. O Senhor ia falando coisas que eu ia viver que eu jamais imaginava. E para a honra e glória do Senhor, algo que eu não imaginava, naquele lugar que o Senhor tocou no meu coração para eu limpar, meu pastor, ele foi um local onde eu fiz um propósito de 3 dias eu ficar naquele monte. Eu dormi 3 dias lá, só a base de água. E justamente naquele monte, naquele dia, meu pastor, foi na época do Covid, meu pai pegou o Covid, estava internado. E quando eu desci, eu fiquei sabendo. Naquele dia, meu pai foi internado 7 dias. No 4º dia, ele não estava conseguindo comer, tinha 4 dias. Se ele não comesse, ele ia ser entubado. E eu lá em cima no monte, sem saber de nada, desligado de tudo, rede social, nada, simplesmente nada. E aí, no 2º para o 3º dia, eu sonhei com meu pai, dentro do hospital, eu gritando: cadê meu pai? Cadê meu pai? E alguém virava para mim e falava assim: seu pai morreu. Quando alguém falava: seu pai morreu, eu acordei. Quando eu acordei, meus irmãos, pode acreditar. Quando eu acordei, que eu olhei para trás da barraca que estava onde eu estava, eu vi um homem todo de preto passando. E na hora eu vi que era a morte. E aí eu comecei a clamar ao Senhor. Comecei a orar, comecei a buscar, repreender. E no 3º dia, quando eu desci, eu fiquei sabendo que naquela noite, se meu pai não se alimentasse, ele iria ser entubado. E naquela época do Covid, todo mundo que era entubado, infelizmente, falecido. E para a honra e glória do Senhor, o inimigo não conseguiu, porque o Senhor chegou primeiro. E aí, meus irmãos, voltando para a palavra, eu comecei a honrar ele no pouco. E aí, um belo dia, a gente subiu no monte, as irmãs iam virando para a direita, para onde a gente sempre orava dia de segunda. Eu falei: não, gente, vamos lá naquela árvore. Não, meu irmão, mas ela está cheia de mato. Eu falei: não. Eu limpei, para a honra e glória do Senhor, vamos lá. E aí nós fomos para lá. Ali nós oramos, Deus usou sobrenatural. E ali Deus falou muito na minha vida. Então, meus irmãos, se o Senhor te escolheu no povo, honre. Faça com honra. Faça com fidelidade. Porque é isso que Ele quer nos ver. E é nesse momento que Ele trabalha nas nossas vidas. Para no momento certo, numa guerra, como Davi foi com Golias, Ele poder te honrar. Mas Ele vai te honrar, não é para o seu nome ser glorificado, não é para o dele ser glorificado. É para as pessoas verem que o Senhor pode usar os pequenos para vencer gigantes. Que o Senhor pode usar os improváveis para fazer o nome dele ser glorificado.